passado, quando eu comprei o PlayStation 5, um dos primeiros jogos que eu comprei foi Red Dead Redemption 2. Eu tava parecendo uma criança. E se você não conhece, é um dos jogos mais bem feitos que já existiu. História incrível, mundo enorme, personagens que você se importa e se apega de verdade. Um daqueles jogos que você pensa, porra, eu vou passar semanas aqui dentro. Na realidade, eu levei quase um ano pra zerar. Não porque era difícil, não porque eu não gostei nem nada do tipo, mas porque eu não conseguia ficar imerso por mais de 25 minutos. A história começava, eu começava a me aprofundar e a minha mente já queria fugir e fazer outra coisa. Mesmo dentro do jogo, mesmo com tudo projetado pra prender a atenção, eu não ficava. Eu fiz a mesma coisa com o Ghost of Tsushima. Eu fiquei meses pra zerar. Eu jogava, 10, 15 minutos e sempre saía antes de fato me aprofundar na história do jogo. E eu fiquei um tempo achando que o problema era o jogo, que talvez não fosse pra mim, que talvez eu preferisse outro estilo. Até que eu percebi que não era o jogo, era eu. Eu não conseguia mais ficar imerso em nada por tempo suficiente. Não no jogo, não num livro, não num filme, não estudando. A minha mente sempre queria ir pra outra coisa antes de eu ter chegado a algum lugar. E aí eu comecei a entender o que tinha acontecido. Eu não tinha um problema de atenção. Eu tinha treinado o meu cérebro por anos a nunca ficar com nada por tempo suficiente para me aprofundar. E ele estava executando exatamente o que eu ensinei. Isso seria só um problema com o videogame se a história parasse por aqui, mas não para. O mesmo músculo que você usa para ficar imerso no jogo é o mesmo que você usa para estudar, para aprender uma habilidade nova, para desenvolver qualquer coisa que exige que você faça algo difícil. E se esse músculo tá fraco, ele falha em tudo. Não só no que é entediante, mas no que deveria ser prazeroso também. Isso importa porque você vai querer passar num concurso público um dia, entrar numa boa faculdade, conseguir um emprego que pague o que você quer ganhar ou construir alguma coisa que seja sua. E todas essas coisas têm uma coisa em comum. Elas exigem que você sente por horas fazendo algo difícil, sem recompensa imediata, repetidamente, por meses, até anos. E é exatamente o oposto do que você treinou o seu cérebro para tolerar. E esse é o problema que eu quero falar hoje. Cal Newport é um professor de ciência da computação em Georgetown, nos Estados Unidos. Ele passou anos estudando o que acontece com carreiras e resultados de pessoas que desenvolvem ou perdem a capacidade de foco profundo. Ele chama isso de deep work. E a tese dele é bem simples. A capacidade de focar em algo cognitivamente difícil por um tempo sustentado, sem se distrair, é a habilidade mais valiosa da economia atual. E é a habilidade que também está desaparecendo mais rápido. Não porque as pessoas ficaram mais burras, mas porque o ambiente foi construído para destruir essa habilidade. E porque a maioria das pessoas também cooperaram com esse ambiente sem entender o que estava em jogo. Newport ele divide o mundo em dois grupos. Os que conseguem se concentrar profundamente quando precisam e os que não conseguem mais. A diferença entre esses dois grupos em termos do que cada um consegue realizar vai aumentar, não diminuir. Porque as coisas que realmente valem, os empregos bons, as carreiras que pagam bem, as posições que te dão maior autonomia, vão exigir cada vez mais capacidade de pensar mais fundo, enquanto tudo que é raso vai ser feito pela IA. Quando eu percebi que não conseguia zerar um jogo que eu adorava, eu entendi que eu estava no grupo errado e que eu precisava mudar. Não porque eu queria terminar o jogo, mas porque aquilo era sintoma de algo que ia me custar muito mais do que uma campanha inacabada. Olha, presta atenção aqui. Você não está só perdendo tempo, você está treinando o seu cérebro a fugir de qualquer coisa que exija esforço. E o seu futuro vai exigir exatamente isso. A conta um dia ela vai chegar. A questão é se você vai ter como pagar o que você treinou sem perceber. Pensa em como você passa o dia. Você acorda, tu pega o telefone. Você vai pro banheiro, pega o telefone. Você tem 5 minutos de espera em algum lugar, você pega o telefone. Você está entediado por 30 segundos, você pega o telefone. Eu não estou dizendo que isso é monstruoso, eu estou dizendo que isso é treinamento. Toda vez que você pega o celular no primeiro sinal de tédio, você envia uma mensagem para o seu cérebro. A mensagem é desconfortável, é inaceitável, resolva isso imediatamente. É o que o teu cérebro aprende, porque ele é primitivo. Depois de meses fazendo isso, o limiar de tolerância ao desconforto fica menor. O que antes você aguentava por 10 minutos, agora você aguenta por 2. O que antes você aguentava por 2, agora você não aguenta nenhum. Eu passei por isso de jeito muito específico. Lembra quando eu falei que eu tentei jogar Redemption 2 ou Ghost of Tsushima, que eu não conseguia ficar imerso por mais de 15, 20 minutos? A história começava, eu começava a me aprofundar e minha mente já queria outra coisa. Queria checar o Instagram, queria ver quem me mandou mensagem no WhatsApp. E se você não consegue ficar imerso num jogo de mundo aberto por 30 minutos, imagina sentar para estudar a matéria de um concurso ou para a faculdade. Imagina ler um livro, seja de ficção ou até mesmo algo mais técnico. Imagina desenvolver qualquer habilidade que exige que você fique com a parte difícil. O músculo que sustenta a ação quando fraco, ele falha em tudo. Não só no que é difícil.
Onde você vai parar? Deixa eu te mostrar o futuro. Não um futuro apocalíptico, mas um futuro medíocre de quem não suportou nada. Você tem 35 anos, tá no mesmo emprego que você entrou com 22, achando que ia ser só provisório. O concurso que você ia fazer, você tentou 2 vezes, não passou. Não porque era burro, porque não conseguia sentar e estudar de verdade. Sempre tinha algo mais fácil disputando a sua atenção. E aí você parou de tentar, não de uma vez, você foi adiando, ciclo por ciclo, até o dia que percebeu que tinha parado. O negócio que você ia abrir ficou no bloco de notas, você planejou mais 4, 5 vezes, pesquisou, assistiu vídeos sobre o negócio, até sentiu que estava avançando um pouquinho, mas sentar e executar aquela parte entediante de fazer as coisas acontecerem, você não fez, porque você nunca conseguiu ficar tempo suficiente para construir nada. A habilidade que você ia desenvolver, aquela área que você sempre quis dominar, você ainda está no nível iniciante, porque dominar exige horas de prática deliberada, exige foco, exige tolerar o ponto em que você está errando e quer parar. E você sempre parou nesse ponto. Esse não é um futuro hipotético, esse é o ponto que eu quero chegar, é o futuro das pessoas reais que você vai conhecer, e possivelmente o seu, que tem 35, 40 anos, que são inteligentes, que sempre souberam o que queriam e nunca chegaram lá. Não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por falta do músculo que você está atrofiando agora. Newport, ele descreve isso, ele diz que o mundo não vai esperar você estar pronto. O concurso tem data, a vaga ela é preenchida, os anos eles se passam. E quando chegar a oportunidade, você vai precisar do músculo que você não treinou. A negociação que te destrói. Olha, hoje eu acordei, era 8 da manhã, eu devia ter acordado 5. Eu tinha planejado estudar antes de trabalhar, aquelas 3 horas da manhã que parecem sagradas, sabe? Quando você tá planejando de noite. E aí o alarme tocou às 5, eu comecei a negociar, eu tô cansado, puta, eu não vou levantar hoje, eu não tô afim. Aí eu desliguei, eu falei, mais meia horinha. Depois, mais meia hora de novo. Quando eu vi, já era 8 horas da manhã. E aí veio a segunda negociação. Ah, já que eu perdi o horário de estudar, não adianta eu começar agora, hoje não dá. Amanhã eu acordo às 5 de verdade, eu aproveito esse tempo, que eu acordei tarde hoje, e vou jogar um pouquinho. E aí eu joguei, e amanhã talvez seja igual, eu espero que não, eu vou fazer por onde para que não. Mas volta aqui, presta atenção aqui de novo. Você reconhece esse diálogo? É claro que tu reconhece, porque todo mundo tem essa conversa. E o problema não é ter ela, o problema é o que acontece quando você deixa o seu cérebro ganhar. Porque o cérebro, ele não quer o que é bom para você, ele quer o que é fácil agora. Porque o seu cérebro, ele quer racionar caloria. O seu cérebro não quer se cansar, é assim que ele foi construído, é assim que ele funciona. E você não pode negociar com ele como se fosse um parceiro razoável, como se fosse teu melhor amigo. Toda vez que você negocia, você perde. Não naquela vez específica, você perde porque reforça o padrão. Ensina o cérebro que negociar funciona, que se ele apresentar um argumento bom o suficiente, você vai ceder. E da próxima vez o argumento vem mais rápido, com mais força, com mais detalhes convincentes. Já perdi o horário é um argumento convincente. Eu tô cansado é um argumento convincente. Uma vez não faz diferença é um argumento ainda mais convincente. Todos eles são mentira, mas parece verdade, porque o cérebro é muito bom em construir o caso para você ceder. A única forma de lidar com isso é simples e difícil ao mesmo tempo. Não negocie, haja como um soldado, executa aquilo que você decidiu, independentemente do que o cérebro apresentar como argumento. Não porque você vai se sentir motivado, não porque vai parecer uma boa ideia naquele momento, mas porque você decidiu antes, quando estava lúcido, que era o que precisava ser feito. E o você lúcido de ontem, que planejou, sabia mais do que o você sonolento de agora, que está procurando desculpa. Não pode negociar com o seu cérebro sobre o futuro. Toda vez que você negocia, o seu futuro perde. Toda vez. O que precisa mudar e por que vale a pena? Olha, entende o seguinte, nada que vale a pena na vida é fácil. Isso não é frase motivacional, é a descrição mais precisa da realidade que eu conheço. O corpo que você quer não é fácil, o concurso que você quer não é fácil, o trabalho que vai te pagar bem não é fácil chegar lá. Qualquer coisa que você genuinamente quer vai exigir que você atravesse uma fase que é difícil, entediante, solitária, sem garantia de resultado por tempo suficiente para construir o que precisa ser construído. E você não consegue fazer isso com o músculo que você tem agora. Mas o que precisa mudar não é nada dramático, você não precisa deletar tudo, não precisa destruir o seu videogame, eliminar o telefone da tua vida, não precisa se isolar e virar um monge. Você precisa parar de fugir do difícil na primeira dificuldade. Até mesmo escolher o difícil, nem que seja por pouco tempo. Tá a fim de jogar? Faz um acordo contigo. Só depois que estudar por 15 minutos. Ou seja lá o que for que você escolha. Passa a se autorregular, a controlar a si mesmo, os seus impulsos. Se você passar o restante da sua vida cedendo a cada um dos seus impulsos, a cada uma das suas vontades, você é um escravo das suas paixões. Parabéns, vá lá, alienado.
errado. O autocontrole dos nossos impulsos é o que nos difere do mundo animal. Mas voltando, preste atenção aqui. Começa pequeno. Quando o alarme tocar às 5 e o cérebro começar a negociar, você levanta. Sem negociar. General e soldado. Seu general dá ordem, o seu soldado obedece. Quando você sentar para estudar e o pensamento começar a escapar, força mais um pouco, por mais 15 minutos. Quando o tédio aparecer, tenta não preencher imediatamente. Fica com o tédio por mais uns 5 minutinhos. Olha, parece pouco, mas é muito. Porque cada vez que você não cede, você manda uma mensagem diferente pro cérebro. Você diz, eu controlo isso, não você. Eu que mando nessa porra. E o teu cérebro aprende devagar, mas ele aprende. Cara, eu voltei ali tem alguns meses. Não porque eu sou virtuoso, porque eu sou culto, intelectual, mas porque eu percebi que eu não conseguia ficar com o pensamento por tempo suficiente para ele chegar a alguma conclusão. Os primeiros 4 dias foram horríveis. 5 minutos de leitura e o pensamento escapava. 10 minutos e eu queria parar. Eu estava quase me mordendo. Mas eu fiquei. Não porque era prazeroso, mas porque eu sabia que o músculo precisava do treino, precisava treinar a minha atenção. Depois de algumas semanas, até os roteiros que eu escrevo ficaram mais densos. As ideias foram mais fundo, não porque eu li algum livro específico, porque eu treinei ficar com a ideia por um tempo suficiente para ela ir a algum lugar, para eu conseguir me aprofundar, para eu conseguir ter mais atenção. Isso é o que você perde quando o teu cérebro atrofia. Não informação, profundidade. Você não tem déficit de atenção, TDAH, autismo. Tu tem falta de vergonha na cara. Você não tem déficit de atenção, TDAH, autismo, nada disso. Você tem anos de treinamento pro lado errado e eu te garanto. Se você começar a se autocontrolar, isso vai mudar. E olha, o mundo, ele não vai te esperar retreinar. É o que eu falei, o concurso tem data, a vaga fecha, os anos passam, o tempo passa. E a janela em que você pode construir, que precisa construir, não é infinita. Tem um cenário que não sai da minha cabeça. O cara de 35 anos que é exatamente quem você não quer ser. Que é inteligente, sempre soube o que queria, tinha todo o potencial e tá ali estagnado, parado no mesmo lugar. Não porque a vida foi injusta com ele, porque ele negociou com o cérebro por anos. E o cérebro ganhou todas as vezes. Então, entende uma coisa, a atenção sustentada não é talento, é músculo. E você tá treinando ele pro lado errado toda vez que você cede. Você não pode negociar com o cérebro sobre o seu futuro. Toda vez que você negocia com o seu cérebro aquilo que você tem que fazer agora, você perde. O seu futuro perde. Toda vez. E retreinar é possível. Não começa amanhã. Começa na próxima vez que o TED aparecer ainda hoje. E você escolher ficar em vez de fugir. Hoje de manhã eu perdi a negociação. Acordei 8 em vez das 5. Joguei em vez de estudar. Eu tô falando isso aqui não para me absolver, mas porque eu preciso te alertar. É sobre isso que é o vídeo. Não é a pregação de quem chegou lá. É a conversa de quem também tá no meio do caminho, sabendo o que precisa fazer e às vezes falhando. Mas a diferença é que agora eu sei o que acontece quando eu negocio. Eu sei o preço. Eu preciso que você também saiba. Porque saber o preço, mesmo quando você ainda tá pagando ele, é diferente de não saber. Porque quando você sabe, você paga menos vezes. A pergunta que fica não é sobre o celular. A pergunta é, na próxima vez que o seu cérebro apresentar o argumento convincente para você não fazer o que precisa ser feito, você vai negociar ou só vai ignorar e fazer o que precisa ser feito? Eu perdi a negociação hoje de manhã. Você provavelmente já perdeu alguma. E provavelmente foi hoje. Então, me conta aí. Sem julgamento, não vou te julgar. Porque eu acho que é mais fácil quando você sabe que não tá sozinho.